Vamos começar então. E aí a galera pega depois no caminho e depois pode reassistir lá no YouTube, tá? Gurias, eu preparei uma aula sobre resistência interna hoje. Por quê? Porque linka muito com o meu jogo do Mahalila e eu quero trazer para vocês tudo explicadinho como é que funciona o jogo, mas senti de trazer uma base sobre resistência para que a gente consiga se situar. E eu tenho certeza que se vocês prestarem atenção na aula, vocês vão conseguir trazer para a vida de vocês também alguns movimentos de resistência que podem acontecer, que podem estar acontecendo com vocês. Então, a resistência interna, ela se manifesta sempre através de ciclos repetidos, procrastinação e estagnação. Quando a gente está vivendo a resistência, ela pode trazer várias desses sintomas ao mesmo tempo, mas muitas vezes eles vêm também em ciclos. É como se a resistência se manifestasse, em algum momento a gente vive um ciclo repetido dentro da própria resistência, eu vou dar exemplos para vocês, e a gente vive a procrastinação também em um momento de estagnação, mas às vezes essa resistência interna ela pode vir só em um deles. Os ciclos repetidos, por exemplo, quando a gente vivencia a mesma situação com a mãe, né, com uma questão, eu não consigo parar de brigar com a minha mãe, ou então, quando a gente vive alguma coisa em relações, né, relacionamentos, estou sempre atraindo o mesmo tipo de relacionamento, não sei por que eu não atraio uma pessoa diferente, um homem diferente, uma mulher diferente, e a estagnação, ela vem sempre quando a gente sente que não consegue fazer um movimento diferente desse, que a gente percebe, né, que esse ciclo está acontecendo. Então, é por causa dessa resistência que a gente se mantém sempre onde a gente está. Para algumas pessoas, vocês podem pensar em trabalho, quando eu falo sobre essa resistência, outras pessoas podem pensar em relacionamentos. Vocês vão pensando e trazendo para a vida de vocês onde que essa resistência se manifesta. Mas, de fato, ela nos mantém aonde a gente está. Nos mantém ou procrastinando ou estagnados onde a gente está. Ela não nos impede de fazer ela nos impede de fazer qualquer mudança diferente, nos impede de dar um passo diferente. Então, vamos supor, em algum momento da tua vida, tu pensou, tá, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou me alimentar diferente. E aí tu começa a trilhar esse caminho novo, né? Não, eu vou começar e eu vou fazer diferente. Então, na primeira semana deu tudo certo, tu conseguiu fazer diferente. Só que em algum momento, tu percebe que tu já não tá mais fazendo. Que tu procrastinou um dia e esse dia te levou a procrastinar outro dia. E aí tu entrou nesse ciclo repetido, onde tu começa algo, dá os primeiros passos, consegue, mas depois entra de novo nessa procrastinação e nessa estagnação, e quando tu vê, tu já não conseguiu o que tu queria. Tudo parte dessa resistência que está dentro da gente, e agora eu vou explicar para vocês como que a gente percebe ela, mas ela está dentro da gente e se manifesta em alguns momentos, principalmente quando a gente decide fazer algo que sai totalmente fora do que a gente está acostumado a fazer. Então, a resistência, ela também existe para nos ajudar. Por quê, né? Porque a gente resiste a fazer um movimento por causa do medo de sentir determinadas emoções. Então, a resistência nos impede de entrar em contato com determinadas emoções, sentimentos, com determinados medos, com traumas. É como se ela estivesse ali, também, ela acredita, né, que ela está ali para nos proteger, para que a gente não entre em contato com alguma dor. Mas, na verdade, hora ou outra, a gente acaba entrando em contato com a dor. E agora eu vou explicar como é que funciona. Então, ela vai nos proteger de a gente sentir uma dor que inicialmente aconteceu, a raiz dela, a causa dela foi lá no passado. Ela basicamente guarda um trauma. E aí a nossa mente usa a procrastinação para nos impedir de realizar alguma coisa na tentativa de não entrar em contato com aquela dor inicial. Tô sendo clara, gente? Vocês estão entendendo? Então, a procrastinação vai nos levando cada vez mais para a estagnação, por isso que é um ciclo. Quanto mais a gente procrastina,
em algum momento tu vai perceber que tu estagnou de vez, que aquele projeto que tu começou, passou 6 meses, tu não conseguiu seguir aquele projeto, que aquela tentativa de mudar a alimentação, passou 5 meses, tu estagnou, tu não conseguiu dar continuidade. Então, basicamente o que eu vou mostrar para vocês hoje é como a gente sai dessa resistência, como a gente sai dessa estagnação, como a gente consegue fazer um movimento diferente, mesmo que a gente tenha que entrar em contato, talvez, com alguma sombra, com alguma dor, com alguma memória do passado. Porque a gente agora, eu falando isso para vocês, a gente já tem uma ideia, né? Bom, eu já sei que nos momentos que eu estou procrastinando, é porque eu estou fugindo de sentir uma dor. Então, agora eu já estou mais consciente, eu posso, talvez, escolher olhar para essa dor. Eu já sei que nos momentos que eu estou no fundo do poço, é porque provavelmente eu já venho procrastinando há muito tempo, e aí eu estagnei, e agora eu estou sentindo essa dor de ter estagnado. Então, esse processo de resistência, procrastinação, de nos manter no mesmo lugar, é sempre a tua mente te protegendo de entrar em contato com um trauma que provavelmente foi gerado lá na infância, lá no passado. Até aqui tudo bem? Então agora eu quero que vocês prestem atenção, né, no dia a dia de vocês. Quando vai ser a próxima vez que vocês vão se pegar procrastinando? E quando vocês tiverem a consciência de, agora estou aqui atirada no sofá, ou estou aqui maratonando o final de semana inteiro de série, ou enfim, não sei quais as maneiras que vocês usam para procrastinar, mas eu quero que vocês percebam agora, a partir de agora, quando vocês estão procrastinando, e se conectem com esses pensamentos. Quais os pensamentos que vocês têm quando vocês estão procrastinando? Com certeza, se vocês perceberem eles, vão ser pensamentos negativos, de escassez, de limitação, né? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não posso, não é permitido para mim. E essa procrastinação, essa resistência também esconde uma emoção. E aí eu quero que vocês olhem para essa emoção também. Quando vocês perceberem que vocês estão nesse período, olha para a emoção que vocês estão sentindo, ou para que vocês estão evitando sentir. Vocês podem se perguntar: qual é a dor que eu estou evitando sentir, que está me mantendo aqui na frente da TV, só assistindo série? Qual é a dor que eu não quero sentir, que não está me deixando ir trabalhar hoje? Né? Qual é a emoção que eu estou evitando entrar em contato, que está me fazendo deixar o meu projeto de lado, seja ele qual for? E aí, como que a gente percebe, né? Existe um gatilho que nos leva a procrastinar. Então, vamos supor, tu tá ali fazendo um movimento. Vou mudar minha alimentação essa semana. Aí eu tô fazendo um movimento todos os dias, fazendo as minhas marmitas, parei de comer doce, e aí tá dando super certo. Em algum momento nessa trajetória, vai ter um gatilho, vai ter uma emoção, tu vai entrar em contato com alguma coisa que vai te remeter a essa dor. E é aí que tu precisa perceber qual foi o teu gatilho. Qual foi a emoção, a experiência, o sentimento ou o pensamento que te fez sentir que tu não podia avançar mais. E aí tu escolheu procrastinar ao invés de seguir adiante. Quando esse gatilho surge, é que a gente vai mexer no celular, limpar a casa, lavar roupa, sair com a amiga, sair com aquele cara que a gente está se envolvendo. Algumas, deitar em posição fetal na cama e ficar pensando, né? Entrar no processo de racionalização. Ou a gente vai resolver os problemas da família, ajudar os amigos, a gente vai fazer tudo, menos o que a gente tem que fazer. Porque é aquele medo de entrar em contato com aquela dor. Até aqui tudo bem? Tamir está rindo. Bom, então a mente acredita
que se ela fizer esse movimento, se ela passar para a terceira semana se alimentando bem, né, que é o projeto dela, ela vai entrar em contato com a dor. Ela vai se conectar com a emoção e vai sofrer de novo. Lembra que é uma emoção que ela nem sabe de onde veio. Ela está totalmente no escuro, porque ela não tem ideia da onde, ela só sabe que ela vai sentir. Tapas na cara. Gente, minhas aulas são sempre tapas na cara. Mas é bom. Vamos lá. Vamos continuar. Então, de uma forma ou de outra, o que eu quero que vocês entendam é que a gente vai sentir essa emoção. A gente vai sentir ela se a gente arrastar esse processo de procrastinação, porque lembra, ele vai levar ciclos repetidos, a gente vai ficar sempre procrastinando, e no final a gente vai estar estagnada, e essa estagnação vai nos levar para um fundo do poço que vai ser difícil assim, ó, claro, a gente vai sair, mas é sempre difícil sair, porque a gente já tentou. Esse fundo do poço é como se a gente tivesse usado todas as nossas energias para evitar essa dor. E aí chega um momento que teu corpo cansa, tua mente cansa, e só o que resta é sentir a dor. E aí é o fundo do poço, e aí que tu vai sofrer, e aí tu vai sentir toda essa dor sem nem saber por quê. Mas tem uma outra forma de sentir essa dor, que é quando tu te permite seguir no processo. Então, essa semana eu vou me alimentar bem, venci a primeira semana, procrastinei na próxima segunda-feira, peraí, tô vendo que eu procrastinei, eu vou olhar para o que está acontecendo, então. Ao invés de eu deixar essa procrastinação se arrastar, eu paro de forma consciente e olho para isso. Tá, peraí, por que será que me levou a não fazer isso? Ah, foi porque meu chefe me ligou e aí eu precisei fazer a hora extra? Não. Isso é só o fator externo, dentro de ti. Qual foi a emoção que começou a despertar, que tu não quer sentir, que te levou a procrastinar, a resistir, fazer movimento? E aí tu vai vencer, tu vai passar a segunda semana, tu vai passar a terceira semana. E aí tu vai começar a sentir o quê? Uma sensação de capacidade. E quando a gente começa a vencer um desafio que a gente propôs para nós mesmos, a gente passa para outro nível. A nossa mente pensa diferente, ela vai pensar, acho que eu sou capaz, hein? Acho que eu vou conseguir, acho que vai dar tudo certo. E junto com essa sensação de capacidade, claro que vai vir o desafio, vai vir a emoção, vai vir os medos. E aí tu vai poder olhar para eles e levar para terapia, né? Vai levar para tua terapeuta, para teu terapeuta, para poder lidar com eles da forma correta. E não mais escondendo que existe, procrastinando e vivendo todo aquele ciclo que não te faz chegar onde tu quer. Fez sentido? Posso continuar? Então, por que eu trouxe esse tema, né? Porque eu abri minha vida para vocês hoje, o momento que eu tô, que é bem profundo, até faz parte do meu processo me vulnerabilizar e expressar o que eu estou sentindo, faz parte dessa minha saída de resistência. Mas por que eu resolvi trazer o assunto da resistência, né? Para vocês poderem identificar que sempre vai existir uma emoção que precisa ser curada, que precisa ser olhada, que precisa ser vista. E é aí que entra a girada de chave. Porque quando eu paro de negar que ela existe, paro de negar minha ferida, minha dor, meu trauma, eu posso olhar para ele. E se eu olho para ele, né, com propriedade, levando para terapia, ou, sei lá, de algum jeito que eu consiga lidar bem, eu consigo vencer esse processo, eu consigo passar por essa fase e vencer de fato, né? Eu sempre falo para vocês, a gente vive fases, a gente tem que entender que fases de vida a gente está. Que momentos que eu estou vivendo hoje, quais meus desafios hoje, o que eu preciso fazer hoje para que amanhã eu me torne melhor, uma pessoa melhor, ou eu vença meus desafios. E isso é o primeiro passo. Olhar para essa emoção, aceitar que ela existe, acolher e lidar com ela para poder passar para uma outra fase, porque quando a gente vence uma, claro que vão vir outras, outros desafios e outras coisas para a gente trilhar. Mas o importante é a gente evitar esses momentos de procrastinação, evitar entrar nesse lugar que a gente sabe que não vai dar bom, vai passar 3 meses e a gente vai se arrepender.
E aí entra o lado mais perigoso, porque quando a gente está nesse momento em que as energias todas já foram gastas tentando esconder essa ferida, tudo que podia dar errado no teu externo já está dando errado, tu já não tem mais energia para, já está estagnada, que começam a vir as emoções, sentimentos e pensamentos de cobrança e de culpa. Eu não fiz o que eu deveria ter feito, se eu não tivesse procrastinado, se eu tivesse feito o que eu tinha que ter feito, se eu tivesse ido lá não sei aonde. E aí vem essa autocobrança, essa culpa que não ajuda, que só piora e nos mantém mais estagnada, porque aí sim a gente, como é que eu vou sair disso, meu Deus? Aqueles momentos, meu Deus, como é que eu me meti aqui? Como que eu não estava presente o suficiente para ver onde eu fui parar? Mas é assim que a gente se sente. Fez sentido aí? Tá. Gurias, então eu vou abrir meu jogo para vocês. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar? Tá. Então eu vou abrir o jogo, só que eu vou precisar de 2 minutos para montar o tripé aqui e posicionar o jogo para vocês verem. Eu vou dar esses 2 minutos para vocês tomarem água, irem no banheiro, fazerem alguma coisa, tá? Me aguardem.
Gurias, sim? Vocês conseguem ver, aliás, o jogo aqui? Tá. Então, eu vou começar explicando para vocês como funciona. Deixa eu botar ele mais aqui. Não vai dar para ver todo, mas alguma coisa dá para ver, né? Aí, agora sim. Então, gurias, como funciona o jogo e como que a gente tem tanta clareza e como que eu tive tanta clareza sobre o meu momento de vida. Primeiro, o jogo, ele só deixa a gente jogar se a gente está pronta para jogar. Então, o dado, ó, ele precisa cair no número 6 para que tu possa abrir o teu jogo. Então, nem sempre que a gente quer jogar, a gente consegue. As primeiras vezes que eu tentei abrir o jogo, para mim, ele não abriu. Aí a gente tem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas é uma ficha, tá? E na ficha, a gente coloca qual é o nosso desafio de vida do momento. Então, o que eu coloquei na minha ficha, né? Eu botei que era o meu propósito. Porque vocês vão entender por que agora, tá? Mas eu coloquei que o meu desafio era me conectar mais com o meu propósito, expandir mais o meu trabalho. E aí, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está jogando, depois de lançar o nosso desafio, é tirar um arquétipo. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas o jogo todo é baseado nos arquétipos, tá? E aí, então, a gente sorteia um. E o meu, o que eu tirei foi o órfão. Se vocês não entenderem, vocês vão me perguntando, tá? E o que diz o arquétipo do órfão? Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de fato. O arquétipo do órfão, ele fala daquela criança que tem uma ferida de abandono, de rejeição, de exclusão ou de solidão. E por que eu sinto que para mim fez todo sentido cair o arquétipo do órfão para mim, né? Vou contar um pouquinho da minha vida para vocês. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos e a minha mãe mudou de cidade. Então, eu fiquei vendo muito pouco meu pai. Via em alguns finais de semana, mas não todos, pelo que eu me lembro. E claro que houve essa sensação de ter sido abandonada, né? Porque uma criança de 3 anos, ela não entende o que aconteceu de fato, por que os pais estão se separando. Mas, além disso, o que eu acho que está mais forte no meu jogo é a sensação de exclusão. Por quê? Porque eu lembro, tenho muitas memórias, já acessei em várias Theta Healings, sessões de Theta Healing que a minha mãe, ela não era aquela mãe que tinha muita paciência para estar ali, para brincar, para dar atenção de fato. Então, eu já acessei muitas memórias em que eu me sentia, tipo, mãe, brinca comigo, e ela dizia, não, vai brincar sozinha. Então, eu me sentia, de certa forma, essa criança meio excluída. Mas olha que louco, né? Porque se eu olhasse para a minha vida há um tempo atrás, eu jamais teria consciência de que eu teria essa ferida. Principalmente porque tanto na infância quanto na adolescência eu tive muitos amigos. E eu estava sempre rodeada de pessoas. Então, claro que hoje eu percebo que eu já me sentia assim, mesmo estando rodeada de pessoas. A Miris foi minha colega no colégio, vai lembrar um pouco do que eu vou falar, mas eu lembro que às vezes eu nem me dava com as pessoas, eu era convidada para os aniversários de 15, as pessoas queriam a minha presença, e eu estava sempre rodeada de muitas pessoas. Então, pensa que olhar para isso hoje, para mim, é meio que estranho, porque eu não pensava que eu sentia isso ou que eu tinha isso. Porque quando tu tá rodeada de pessoas, como que tu vai achar que tu te sente excluída de algum jeito? E, na verdade, essa ferida já estava ali, ó, há um tempo. Mas também é o que eu digo para vocês, né? Tudo aparece na hora certa.
Então, eu nunca tinha entrado em contato com essa sensação e abrir o arquétipo do órfão para mim, no arquétipo do órfão para mim fez todo sentido. Que desde o início do ano, mais ou menos, eu comecei a sentir, de fato, essa sensação de estar excluída, de não pertencer, não de não pertencer, mas de exclusão mesmo. E aí, essa criança que se sente assim, né, que lembra que isso começou na infância. Então, essa criança que se sente abandonada, rejeitada, excluída, ou até sozinha, ela aprende coisas boas, já falei isso para você também. A gente tem crenças ruins que fazem a gente aprender muita coisa boa. Então, normalmente, essa criança que vive essa ferida, ela aprende a se virar sozinha, né? Eu, desde criança, com 7 anos, eu já ia para o colégio sozinha. A minha avó ia atrás de mim para saber se ia ficar tudo bem comigo, mas eu me vestia, botava o meu uniforme, fazia meu próprio café da manhã e ia para o colégio sozinha. E a minha mãe, nessa hora, estava dormindo, ela acordava só mais tarde para ir trabalhar. E então também tem aquela sensação de eu dou conta. E eu tenho que dar conta, que é pior, né? Mas ainda assim é positivo, porque é a sensação de que eu consigo, né? Eu sou capaz, eu dou conta, eu já passei por isso desde criança, então eu tiro de letra isso. É um aspecto positivo desse arquétipo, dessa pessoa que vive isso, mas ainda assim nem sempre, né, se mantém positivo. E aí tem os aspectos negativos também. Eu lembro de ouvir isso na minha adolescência, da minha família, né? Ela se acha autossuficiente. Que aí a gente pode entrar nesse papel de que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de nada nem ninguém. E também é um papel errôneo, né? Porque todo mundo precisa. A gente vive em sociedade, a gente precisa, uma hora a gente vai precisar de alguém. Mas por algum tempo eu fui também, eu incorporei essa autossuficiência, a dificuldade de receber ajuda. Eu já não sou mais essa pessoa, bem pelo contrário, hoje em dia eu até me permito pedir ajuda quando eu preciso, mas eu já fui essa pessoa que não pedia ajuda de jeito nenhum. Imagina que eu vou pedir ajuda, eu dou conta, eu consigo. E aí entra a maior questão desse arquétipo, que é a dificuldade em se vulnerabilizar. E aí, claro, eu lembro que quando eu comecei esse processo de terapia lá no início de 2020, que foi aquele boom também de internet, eu comecei a me expressar mais na internet, eu me senti muito rejeitada, porque eu perdi muitos seguidores no Instagram, porque eu falava muito a minha verdade. E aí hoje eu limpo muito com esse processo que eu vivi lá em 2020, que eu parei de expressar o que eu sentia. Isso que eu estou fazendo aqui hoje é bem raro, mas antes eu fazia toda semana. Toda semana eu estava lá, botando a minha cara, e eu comecei a viver essa ferida, né, da rejeição. Não gostam de mim, não gostam do que eu falo, não gostam do que eu expresso. E tem alguns vídeos meus, se vocês forem lá em 2020, que tem alguns em que eu estou numa raiva, eu falo, é um absurdo eu perder seguidores porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mas hoje eu entendo que era esse papel da exclusão e da rejeição que eu estava vivenciando, mais uma vez, sem perceber que eu estava vivenciando. E aí eu fui me fechando para me vulnerabilizar realmente. Eu fui abrindo as minhas questões só para quem era muito próximo de mim. E olha lá, que às vezes nem para essas pessoas eu abria mais, porque eu fiquei com essa sensação de medo de mostrar a minha vulnerabilidade. Até que vocês estão entendendo, está fazendo sentido para você, tem alguém que se identificou também. E aí, então, o convite desse arquétipo é o quê? Vamos olhar para a ferida, vamos nos vulnerabilizar, olhar para onde dói, que pode ser esse abandono, ou essa rejeição, a exclusão, ou a solidão, e vamos romper com essa autossuficiência para poder receber ajuda. Então, esse é um momento que eu me percebo também, que eu preciso romper essa casca, sabe? E esse eu, que eu estou tentando chegar em algum lugar para poder me permitir curar isso. Entrar em contato com a ferida para curar e fluir do jeito que eu, sem essas sensações, né? Sem me sentir rejeitada, abandonada, enfim. E aí, olha que louco, né? Porque linka muito com o que eu faço hoje com o meu trabalho. A pessoa que vive esse arquétipo, ela tende
a querer curar a ferida do outro. Mas também é mais uma tentativa errada, errônea, né? Ela pensa assim, de forma subconsciente, né, gente? Ah, se eu curar o outro, eu vou estar me curando também. Eu vou lá e eu vou ajudar o máximo que eu posso o outro, ele vai curar aquela ferida dele, mas aí eu vou estar aliviada também. Só que não, né? Cada um tem seus processos. E o convite aqui é exatamente o oposto. Você parar de olhar para a ferida do outro e olhar para a sua e curar a sua. No caso, eu olhar para a minha e curar a minha, né? Então, nos casos mais extremos, não sei se nos mais extremos, porque às vezes eu vivencio isso, a gente tem uma negação do chamado, sabe? Chamar, todo mundo tem, já falei, já fiz vários vídeos aqui, já falei, já expliquei para vocês que a gente tem um propósito de alma que a gente veio fazer, né? E aí, quando a pessoa está muito nessa dor, em algum momento ela nega esse chamado. E que é o que eu faço muitas vezes. Quem me acompanha há um tempo sabe, que eu já falei também em vários outros vídeos e tal, que toda terapia que eu faço, eles me falam a mesma coisa. São pessoas diferentes que nem conhecem, né? O numerólogo, o astrólogo, enfim, qualquer pessoa fala, tu veio não para usar 1 hora do teu dia para atender uma pessoa. Tu tem que atender muitas pessoas, tu precisa aprender línguas, teu caminho é muito maior. E aí eu, como não acredito, como tenho essa ferida, acabo falando assim, será? Aí eu vou um pouco em direção a isso, né? Movimento lá o meu... Não vou falar o nome aqui do aplicativo, porque isso aqui vai para o YouTube, mas eu vou lá para aquele aplicativo, posto meus vídeos e quando começa a ter 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, o que eu faço? Peraí, olha a resistência. Peraí, eu vou dar um tempo e eu não vou mais espalhar toda essa... Não vou mais seguir esse chamado, eu preciso de um tempo. Mas por quê? Porque, lembra que eu falei no início da aula? Se a gente dá esses passos muito grandes, a gente está indo em direção ao que a gente tem que fazer, em algum momento vem o medo. E aí pensa assim, vou trazer bem para o meu exemplo. 100 mil visualizações, às vezes 2 mil comentários, 5 mil comentários nos vídeos. O que vem para meu subconsciente? Mas e se não gostarem de mim? E se me rejeitarem? E se não gostarem dos meus vídeos? Isso que eu não vivencio isso, tá, gente? Eu não tenho hater, mas mesmo assim, é profundo, né? Isso é uma coisa, uma ferida de infância. E aí começa, claro que isso não vem para a mente, tá, gente? Isso é subconsciente. O que eu tô querendo dizer para vocês é que só se eu parar para olhar que eu vou reconhecer isso. Mas quando eu tô vivendo o dia a dia e eu tô postando uns vídeos, um monte de gente comentando e coisa e tal, em algum momento eu paro. A mesma coisa aconteceu quando eu fiz o Expande Abundância nesse novo modelo, porque era algo novo para mim, mas eu senti, eu tenho que fazer ao vivo, as minhas aulas precisam começar a ser ao vivo agora, precisa estar a galera junto comigo na minha energia, e aí eu fiz esse movimento, mas passou 1 semana, 2 semanas, eu recuei. Eu comecei ainda facilitou porque a minha irmã veio para cá, então eu recuei, eu parei de postar vídeo, né, parei realmente, resisti a expandir mais o processo. Por quê? Porque essa é a dor, essa é a minha dor hoje. Fez sentido, vocês estão entendendo? Então, o convite para romper isso, né, o trabalho terapêutico seria exatamente entrar em contato com essa dor, com essa fragilidade, permitir que ela saia para fora, né, parar de esconder a ferida, permitir essa vulnerabilidade. Hoje, para mim, por exemplo, já está sendo bem desafiador estar aqui expressando tudo isso para vocês, mas permitir que isso saia, permitir entrar em contato para curar a ferida, né? E aí sim, se abrir para receber a ajuda que precisa, porque no momento que a gente expõe a fragilidade, a vulnerabilidade, a gente abre o campo para receber mais ajuda e para as coisas chegarem para a gente. E aí vai acontecendo. Então, aqui, outro ponto bem importante, que eu acho que também faz muito sentido para mim, é a questão da gente ver onde é que a gente se sente inferior. Porque pensa que essa criança aqui, se ela se sentiu abandonada, ela pode ter sentido assim, eu não sou boa o suficiente, por isso que me abandonaram. Ou se ela se sentiu rejeitada pela mãe, no caso, minha mãe lá fazendo as coisas dela e não querendo brincar comigo, onde será que eu sou ruim que a minha mãe não quer brincar comigo?
né? Será que eu sou pouco para minha mãe? E aí pode ter essa ferida de inferioridade também enraizada junto. Que aí são duas coisas, né? A ferida inicial é aquela, a rejeição, o abandono, a solidão e me esqueci da outra, e a exclusão. Mas depois disso se formam mais feridas. E aí é a sensação de inferioridade, pode ser de incapacidade, aí depende, né? Pode vir um leque de outras feridas que se formaram dessa inicial. Então, basicamente, o que o jogo me mostrou aqui de início, né? Isso aqui é só o começo, tem muito mais coisa pela frente. Que eu preciso entrar em contato com a minha vulnerabilidade e curar essas minhas feridas, sejam elas quais forem que se encaixem mais nesse momento. Agora, a gente começa a jogar. Depois que a gente viu o arquétipo, a gente começa a jogar. Eu joguei, a gente começa na casa 6, como eu falei para vocês, porque a gente só pode começar se a gente tirar o dado 6. E aí eu joguei de novo e deu 1. E eu fui para a casa 7. E agora eu vou mostrar para vocês qual é a casa 7. A casa 7 é essa aqui. Olha como tudo se encaixa, né? Vamos ver se vocês podem enxergar. É a casa da inadequação, da inferioridade, do resultado aliás, e que resulta em falsa autossuficiência e solidão. Olha como, gente, como eu fiquei chocada quando eu abri e vi que um linkou muito com o outro. E aí, quando a gente olha para essa carta, a 7, né, da vaidade, do orgulho, vou mostrar o que ela significa para vocês. A casa 7, ela é a casa da vaidade, do orgulho, da presunção. Então, aquelas pessoas mais orgulhosas. Só que todas essas, a vaidade e o orgulho, a presunção, elas são uma compensação da ferida de inferioridade. Então, é uma pessoa que precisa, às vezes, mostrar que ela é superior ou criar um lugar onde ela se sente superior para não mostrar esse orgulho, para esconder essa vaidade, para esconder esse orgulho. Aliás, para esconder a inferioridade, mas para esconder isso também, né? Para não mostrar, de fato, como que ela se sente. E aí, a gente foi ensinado que a gente precisa ser especial. Linka lá com o órfão de novo. Ele se sentiu abandonado, sentiu que tinha algo de errado com ele. Então, o que ele pensou? Eu vou criar um eu só meu, para eu me encaixar em algum lugar. E aí, o meu eu, esse que eu criei, ele é... Gente, é muito engraçado que eu nunca tinha percebido isso antes, tá? O que eu tô falando para vocês aqui foi que eu percebi no último mês. Que é aquele eu da vida perfeita. Então, eu tenho uma casa perfeita, uma mansão, eu quero morar numa mansão, eu quero um marido perfeito, eu quero filhos perfeitos, eu quero um trabalho perfeito. Então, a minha busca inconsciente, obviamente, ela se resume a isso. Eu preciso chegar nesse lugar. Por quê? Porque é uma tentativa falsa de se sentir menos inferior, de se sentir menos excluída. Então, a pessoa que vive essa casa aqui, que cai nessa casa, ela precisa olhar para isso. Que ferida que eu estou escondendo? Onde que eu me sinto inferior? Que eu preciso, às vezes, agir com orgulho, agir com presunção, né? Ser vaidosa demais, para tapar esse buraco, para tapar essa ferida que eu estou escondendo. E aí, volta no que eu estava falando, a gente foi ensinado que a gente tem que ser especial de algum jeito. E essa casa reforça isso, né? Porque daí a gente fica querendo se colocar nesse lugar onde a gente é especial. Onde eu sou especial porque eu faço alguma coisa. Então, vamos supor, em alguns momentos eu posso me sentir... Até vou pegar um exemplo que agora me veio. Uma vez me falaram assim, tu é muito espiritualizada, querendo debochar de mim, né? Falaram mal das minhas redes sociais, das coisas que eu falava e tal. E aí eu me senti, nesse momento, eu me senti tão superior, óbvio que eu não sou, mas eu me senti tão superior que eu só falei assim,
tá, tu não precisa me machucar para se sentir melhor. Só que, na verdade, a pessoa, tá, ela estava tentando me machucar, mas também tinha essa ferida em mim. E aí, para não descer no nível, entre aspas, a minha mente, pensou assim, eu vou ficar aqui, ó, porque eu sou melhor, porque eu sou especial, porque eu ajudo muitas pessoas, porque um mecanismo da mente, mas ainda assim é um mecanismo que eu estava usando. Percebem? Não que eu tenha falado isso para a pessoa, eu não falei, eu sou melhor que tu, ou eu ajudo muitas pessoas, é óbvio que eu não falei isso, mas a minha mente pensou, isso já basta, né? A minha mente pensou, e então significa que em algum lugar ela se coloca nesse lugar de superioridade. Que eu sei que não é real, né, gente? Que conscientemente a gente sabe que não é real, mas Por que ela precisou fazer isso? Porque lá na infância ela sentiu essa dor de se sentir inferior. E aí, o que mais nós temos nessa casa? A idealização do eu que eu falei para vocês, né? Fica tentando realizar esse eu que não vai chegar nunca, porque imagina, quem que consegue ter esse eu perfeito? Eu não sei se existe alguém que consegue ter uma casa perfeita, um carro perfeito, uma família perfeita, filho perfeito, tudo perfeito. Acho que não existe, né? Mas eu ficava tentando buscar essa realização, essa minha realização nisso. Então, o convite dessa casa aqui é a gente reconhecer esse orgulho, essa vaidade, essa presunção, a soberba que pode vir também, né? Pode estar ligada a isso. Porque tudo isso, e olha como linka muito com a ferida da exclusão, porque tudo isso vai, com o tempo, nos levando a se excluir, a se isolar das pessoas. Porque, de certa forma, a gente se torna não acessível, né? Se eu sou tão bom, se eu sou tão perfeita, se eu sou tão incrível e maravilhosa, eu não preciso de ninguém. E as pessoas também vão se sentir ruins ao meu lado, porque, nossa, eu não chego nem perto da perfeição que ela é, que eu mostro, né? Porque com certeza não sou. E aí a pessoa também se afasta. E aí é o ponto-chave, né? Se eu estava sentindo essa exclusão, era eu mesmo que estava causando essa exclusão através das minhas ações. Consegui ser clara aqui? Vocês conseguiram entender? Tá. Então, como que a gente pode melhorar isso? Né? Qual seria o trabalho terapêutico para mim aqui, que caí nessa casa? Seria ser mais espontânea, né? Ter relações onde eu possa ser verdadeiramente eu. Vou dar o exemplo da Tamires. A Tamires é uma pessoa que eu posso ligar e que eu posso ser eu, porque eu sei que é natural para mim, que ela não vai me julgar, eu consigo ser eu com ela. Né? Uma das minhas amigas que eu tenho, das poucas, que eu consigo ser espontânea, falar o que eu penso, enfim. Então, ir trazendo mais essa conexão com pessoas que vão nos permitir ser mais assim, e a gente tentar ser mais espontânea, soltar mais. E aqui, também virada de chave, se igualar ao outro, né? Entender de dentro, não racionalmente, porque racionalmente é muito fácil a gente entender, tá, somos todos iguais. Mas não, é um entendimento interno, intrínseco de eu sou igual a todas as pessoas. Não importa o que eu já fiz na minha vida, não importa o caminho que eu trilhei, não importa quantas faculdades eu tenho, não importa nada, não importa o que eu já conquistei, o carro que eu tenho, a casa que eu moro, nada. Eu continuo sendo igual ao outro. E eu acho que isso é um desafio, né? Principalmente na sociedade que a gente está, que faz a gente competir, que faz com que a gente queira ser melhores, uns melhores que os outros. Então, para mim, esse é um grande desafio. Em alguns momentos, que nem nesse que eu falei para vocês que a pessoa estava tentando me ofender, que eu parei e eu fiquei numa posição de superior, que eu não me deixei atingir. E se eu tivesse capacidade, que obviamente eu não tinha, senão eu tinha feito desse jeito, se eu tivesse capacidade de talvez ali me igualar a ele, talvez a gente tivesse hoje uma relação melhor, né? Mas não, eu fui para a superioridade, ele se sentiu obviamente cada vez mais inferior e a relação se rompeu. Bom, aqui tudo bem, posso continuar? Vamos para outra casa. Normalmente, gente, vai sair de 3 a 4 casas, tá? Mas às vezes sai só 2. Tudo depende de quanto a pessoa está aberta para receber as informações. Então, aí eu joguei de novo
E eu não lembro que número que eu tirei, mas eu sei que eu fui para casa 13. Essa aqui. E a casa 13... Consegue enxergar aqui? Olha como tudo liga. É a casa da estagnação, da preguiça, da falta de energia vital e de não fazer o que deve ser feito. E essa casa mostra também uma raiva reprimida. E aí linka com tudo que a gente já falou, né? Quando a gente vive determinadas situações, o medo de entrar em contato com a ferida, o medo de olhar para isso e curar, leva a gente à preguiça, à estagnação, a esse lugar de ciclo repetido que a gente não consegue sair. Essa casa é a do limbo, da paralisação, do retraimento, da zona de conforto. Então, quem vive essa casa, ela, que nem eu dei o exemplo para vocês da comida, né? Então, ela começa a se movimentar em direção ao que ela quer, mas em algum momento, uma chave gira, algum gatilho aparece e ela trava. Falta energia para ela, às vezes ela se sente até cansada fisicamente mesmo, pode acontecer. E ela paralisa, não faz o que tem que ser feito. Então, eu estou me movimentando e em algum momento eu nem percebo. Quando eu vejo, já estou procrastinando, já estou paralisando e não estou mais fazendo o que eu tenho que fazer. E aí, a raiz disso é a preguiça. Mas a gente sabe que a preguiça ela não aparece por si só. Ela está ligada a outra coisa. E aí essa preguiça está ligada, então, a uma raiva reprimida. Aqui a gente está falando da raiva, tá? No início da aula eu falei de qualquer emoção. Às vezes pode ser outra emoção. Mas por que a raiva aqui? Porque aquela criança, né, não teve aquilo que ela queria ali, foi abandonada ou excluída, enfim, rejeitada, e ela nutriu uma raiva. E aí essa raiva, essa criança é como se ela dissesse assim, eu não tive o que eu quero do meu pai e da minha mãe, ou dos meus cuidadores, enfim, então eu não vou dar para o mundo o que eu tenho de melhor. E eu me identifico muito com isso, gente, porque obviamente que não é consciente, mas é o que eu falei para vocês, quando eu estou lá na outra rede, eu estou crescendo, 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 parece que vem essa sensação assim, eu não consigo dar mais, eu não sou capaz de dar mais, eu não, me vem algum lugar onde, nossa, eu tenho tanta coisa para falar e para ajudar, mas não, melhor não. Como se eu quisesse guardar para mim tudo que eu sei, todo conhecimento que eu tenho, toda a sabedoria que eu já aprendi, tudo que eu já vivi nesses 80 anos que eu vivi, nesses 33 que eu tenho. Então, é como se eu travasse esse processo, sabe? Só que aí, por quê? Porque vem essa vingança, essa sensação de não, eu não recebi, então eu não dou. E muita gente não está em direção ao seu propósito hoje por causa disso. Porque sente de forma inconsciente que não vou dar. Por mais que eu tenha, eu não vou dar, porque eu não tive o que eu queria. É como se estivesse lutando com a vida, lutando com o universo. E aí vem todo o ciclo, né? Tem essa raiva, que é essa dor, que procrastina, que limita, e aí a gente continua nessa procrastinação, nessa estagnação, ainda não querendo manifestar o propósito, ainda se limitando de expandir, de botar para fora tudo que a gente tem para botar. E aí, muitas vezes, não é mais o meu caso, graças a Deus, só em alguns pequenos momentos, o que acontece? Como essa raiva está muito reprimida, em alguns momentos ela pode explodir. Então, sabe aquelas pessoas que são muito agressivas, que em algum momento elas estouram e tu não entende, meu Deus, da onde saiu? Isso aqui foi uma coisa muito pequena para ela ter estourado desse jeito, mas às vezes essa pessoa já vem reprimindo essa raiva. Ela não entra em contato com a raiva. Essa pessoa, ela evita entrar em contato com essa emoção. Às vezes porque ela tem medo de entrar em contato com a emoção, às vezes porque, enfim, por N motivos ela pode não querer entrar em contato com essa raiva, talvez porque ela tenha medo
de se fortalecer com essa raiva, ou porque ela não saiba lidar com essa raiva, transformar essa raiva em algo bom, em criatividade, em propósito, em movimento, em proatividade. E aí ela fica assim, não, eu não, ou até aquelas pessoas que realmente reprimem a raiva de forma consciente, né? Tipo assim, não, eu não sinto raiva, não, eu sou um Buda, eu não, eu não posso sentir. Imagina, que horror se eu sentir raiva, eu vou me reprimir. Eu lembro que eu era uma criança muito nervosa. E eu era muito reprimida por causa disso. Falava muito mal de mim. E isso me deixava com mais raiva, sabe? Porque era uma coisa que eu não sabia lidar e as pessoas ainda estavam me julgando. E eu lembro que eu tinha muita raiva quando eu era pequena, assim, 4, 5 anos. E que eu manifestava com agressividade mesmo, gritando, berrando, me atirando no chão. Tem até uma foto que eu postei para vocês no dia do meu aniversário, que eu fiz aquelas 33 fotos lá nos stories, que é uma foto minha assim, berrando, batendo pé em Gramado, que minha avó tinha me levado para conhecer. E sei lá, acho que não podia andar nos pedalinhos naquele dia, e eu queria, porque eu queria andar no tal dos pedalinhos. E aí a minha criança manifestava aquela raiva com muita facilidade, e eu manifestava essa raiva. E aí, por que eu sinto que essa casa caiu para mim hoje, né? Porque é como se em algum lugar, como eu já manifestei muito essa raiva, como eu já fui muito agressiva, já vivi um relacionamento abusivo em que tinha agressão das duas partes, eu, em algum momento, de uns 5 anos para cá, reprimi um pouco essa raiva. Escolhi não viver essa raiva, sabe? Não, vou ser mais calma. Não, peraí, tá, tô sentindo essa raiva, mas eu vou sentir outra coisa. Então eu fui reprimindo. Claro que inconsciente, a gente sempre faz inconsciente, né? E aí eu fui parando de sentir, parando de transformar essa raiva. Mas, claro, eu não vou mais para esse lado da agressividade. Mas aí o que eu faço foi o que eu falei para vocês. Depois do Explane Abundância, como foi muito movimento para mim, e foi uma coisa nova de fazer um curso de um formato diferente, e ter muita gente ao vivo ali todos os dias comigo, e eu tendo que manter aquela energia, e eu senti, meu Deus, agora eu tô indo, agora que eu vou para o meu propósito de vez, agora que eu cresço real. Essa raiva que existe, ela me paralisou, né? Me deixou aí uns dias assim, de molho. Ainda minha irmã estava aqui, então eu aproveitei para fingir que nada estava acontecendo, que eu não tinha que trabalhar mais, que eu não tinha que criar mais. Parei de fazer os vídeos lá na outra rede. Mas por quê? Porque é essa raiva que me estagnou ali, essa emoção reprimida que me estagnou. E aí também, ó, olha como todas as casas se linkam, é incrível. Esta casa também fala da negação do chamado, porque aí essa raiva paralisa e tu não faz o que tu tem que fazer. Tu sabe que tu tá a um passo de fazer o que tu veio fazer na Terra, mas daí tu não faz, porque tu tá nessa posição de negar e dessa raiva, dessa procrastinação e dessa vingança de eu não vou dar o que eu tenho para dar. Vou ler o que vocês falaram, gurias. Não estava conseguindo acompanhar, vamos ver. A Ládia falando da minha língua reprimida. O tanto que eu estou me identificando com cada palavra e situação, gurias, vocês são demais. Parece que o jogo é meu. Gabi, vamos abrir um para ti um dia. Gurias, eu quero muito abrir um para a turma. Vou abrir daqui a pouco. Só preciso estudar mais todas as casas, terminar de estudar todas as que eu não vi ainda, e aí eu vou abrir um jogo para nós, para vocês. Vamos para a última casa. E aí veio a solução de todo esse problema, tá? Com clareza, que foi a última casa que eu senti de parar, porque eu senti que ela já tinha uma solução para mim. E aí eu tirei mais uma vez o número 1, e esse número 1 me fez cair na casa 14. Vem que aqui são os chakras, e essas casas aqui, elas têm ligações com os chakras, né? Então eu caí na casa 14, que é o Swadhisthana, o segundo chakra, e ela, vamos pegar a cartinha aqui. E ela é a casa que fala da sensualidade, da criatividade e da entrega. Ai, gente, eu achei fantástico que liga muito uma coisa com a outra. O jogo realmente se encaixa. Essa casa, ela é a casa, então, da feminilidade. E a gente sabe, hoje em dia, a gente já estuda muito isso, muitas pessoas falam sobre isso, que quando a mulher, ela se conecta com esse feminino, ela se permite a vulnerabilidade, ela se permite ser quem ela se permite a espontaneidade, muitas coisas se transformam com essa conexão da mulher com a feminilidade dela. Então,
o que essa casa vem dizer, né? Te conecta com esse feminino, te conecta com esse lado mais leve, com esse lado mais sutil, que é também, a gente sabe que a mulher no seu feminino, ela é a criatividade, ela é a flexibilidade. Então, essa casa vem fazendo esse convite, né? E com a sexualidade também, ou com a sensualidade, aliás, com a sensualidade. Então, essa casa vem te trazendo esse chamado. Ó, as soluções para as tuas questões, a solução para a tua questão é essa. Se conectar com o feminino, trazer mais o teu lado sensual. Não só, acho que para a sexualidade, mas para tudo, assim, sabe? Esse significado da sensualidade, a criatividade, a flexibilidade. Então, ser uma pessoa que talvez, em alguns momentos, né, com essa ferida da inferioridade, e eu me colocar numa superioridade, eu posso estar, talvez, não passando por cima das pessoas, mas, assim, excluindo mesmo as pessoas, e não sendo tão flexível, talvez tenham outras maneiras de lidar com essas situações, a não ser eu me colocar como superior e dizer, sou intocável, sabe? Então, essa casa, ela vem realmente pedir entrega. E aí, entrega e fluir, né? Essa entrega também, ela me remete àquela vulnerabilidade, porque a gente só consegue se entregar de verdade, seja num relacionamento, seja num relacionamento com amigos, quando a gente consegue quando tem essa abertura. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas quando tem essa abertura para ser quem tu é, para tu ser vulnerável, para tu ser frágil, para tu ser o que... Porque todo ser humano tem esse lado, né? E quando a gente consegue mostrar esse lado, a gente acha que se permite mais esse fluir, essa leveza, essa entrega. Então, dentro dos relacionamentos, né, que não é o meu caso, porque hoje eu não estou dentro de um relacionamento, seria se abrir para a pessoa, né, para a relação, se entregar mais e se fundir com o outro. Realmente fazer essa fusão do casal, aprofundar na intimidade, para que esse Eros, que ele chama nesse jogo, ele fala bastante do Eros, que é essa energia de vida, possa se manifestar. E, para quem não está em relacionamento, trabalhar mais o que te leva a ter a criatividade, o que te leva a viver a tua essência, se conectar mais. Gente, hoje eu ainda estava pensando isso, sabe? Que eu não sou uma pessoa, eu digo que eu não sou tão roots, mas eu tenho que ter meus momentos, assim. Se toda semana eu não vou para fazer alguma trilha, ou botar meus pés na grama, passear com as minhas cachorras, deitar assim e ficar olhando para o céu e conversando com Deus, olhando para as nuvens, se eu não faço isso, assim, ó, eu vou para um fundo do poço mesmo. Eu preciso dessa conexão. Parece que isso me traz a minha criatividade, me traz esse meu movimento, me traz a energia vital que eu preciso para atender as pessoas. E me conecta mais com a minha essência, porque se não fosse isso, se eu não fizesse isso toda semana, eu acho que eu iria muito mais ainda para esse eu idealizado que eu falei para vocês ali do início do jogo, de realizar coisas talvez materiais e que nunca se realizem, porque nada é tão perfeito assim, e esquecendo, né, da minha essência, do que realmente importa. Então foi assim que finalizou o meu jogo, eu sabendo que eu preciso despertar mais essa minha feminilidade, levar mais a minha criatividade para o meu propósito, parar de negar o meu chamado, né? Parar de negar essa minha missão de alma, que é comunicar para muitas pessoas e poder trilhar esse caminho para construir essa comunicação e ser mais flexível, que é uma coisa que eu já sabia, que muitas vezes eu sou muito, até com a minha irmã, que eu percebi isso, assim, eu sou muito, às vezes, inflexível mesmo, não, tem que ser desse jeito aqui, tá na minha casa é desse jeito. Por mais que na minha mente eu tô tentando ajudar ela, tô tentando mostrar, né, o que é certo e o que é errado, mas daí depois eu penso, peraí, não existe certo e errado, sabe? Tipo, também tem a verdade dela. Mas aí ser mais flexível e poder me entregar mais para os processos. Então é assim que funciona uma Halila. Vocês entenderam? O que acharam? Lembrando que esse vídeo vai para o YouTube. Eu acho que eu já vou até pausar para a gente poder conversar, né? Que aí vocês não aparecem lá no YouTube.